O ideal era mesmo manter as medidas na sua totalidade. Contudo, como forma de reconhecer o esforço coletivo e permitir que a componente da economia sacrificada possa se reativar gradualmente, decidimos introduzir as seguintes alterações correspondentes aos argumentos acima indicados. 1. Autorizar a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional. Naturalmente, essa surge, não estava no decreto anterior, mas as condições são aquelas que sempre sabemos. Se não há condições, não se estuda. 2. É alargado o número de visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares de 1 para 2 pessoas por dia por cada doente. 3. É alargado o horário de funcionamento das barracas de venda de produtos alimentares das 6 horas às 18 horas, quando anteriormente encerravam às 17 horas. 4. É estendido o horário de encerramento dos bottle stores e outros locais de venda de bebidas alcoólicas que passam a fechar às 15 horas, quando anteriormente encerravam às 3 horas, permanecendo o horário de abertura às 9 horas. Aos domingos, feriados e nos dias de tolerância de ponto, estes estabelecimentos permanecem encerrados. Se quiserem continuar a fazer negócio, cumpram isso, porque o não cumprimento pode implicar encerramento até a ordem contrária. 5. É também uma medida nova. É autorizada a abertura dos teatros, cinemas, salas de jogo, centros culturais, auditórios e similares, não devendo exceder 30% da sua capacidade máxima. 6. É alargada a capacidade máxima do local de 20% para 40% nos museus, galerias e similares. Outra medida que estamos a introduzir, 7. É autorizada a retoma dos treinos das equipas de alta competição e de formação dos campeonatos provinciais. Estou a dizer campeonatos provinciais, porque iremos exigir aos organizadores o maior controle e obediência das medidas do protocolo sanitário. E, neste caso, mesmo as vacinas, aliás, diria, testes rápidos deverão ser introduzidos para esses casos. 8. É aumentada a capacidade máxima de lotação dos ginásios das classes polivalentes e de grande dimensão de 25% para 30% e dos ginásios de classe de média dimensão de 10% para 20%. Introduzimos mais uma medida, que é a 9ª. É autorizada a abertura dos ginásios de pequena dimensão, não devendo estes exceder 20% da sua lotação máxima. 10. Também é autorizada a abertura de piscinas públicas, não devendo estas exceder a lotação de 20% da sua capacidade máxima. À semelhança dos estabelecimentos comerciais e de restauração, nas piscinas públicas é obrigatório a definição da capacidade máxima e sua respectiva afixação em locais bem visíveis, sendo que os gestores são responsáveis pelo seu cumprimento. 11. É autorizada a abertura dos locais de cultos, conferências e celebrações religiosas em todo o território nacional, cujo número de participantes não deve exceder 50 e 100 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente. Estou a dizer 50 locais fechados, 100 locais abertos, não devendo, no entanto, exceder
a lotação de 30% da sua capacidade máxima. Portanto, se a capacidade máxima é de 1.000, então não pode exceder o 30% da sua capacidade máxima. 12. A realização de reuniões em instituições públicas e privadas passa a ter máximo de 50 pessoas em espaços fechados, quando anteriormente era 25. As reuniões destas instituições públicas e privadas que decoram em espaços abertos passam a ter um número máximo de 100 pessoas, quando antes era 50 pessoas. Em ambos os espaços fechados ou abertos, a lotação não deve exceder 30% da capacidade do local. 13. As reuniões ou eventos do Estado deverão ocorrer desde que devidamente justificadas e o número de participantes não deve exceder a 100 pessoas. Introduzimos mais uma medida. 14. Excepcionalmente, em situações devidamente fundamentadas e após prévia avaliação pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, poderá ser autorizada a realização de reuniões ou eventos do Estado com um número de participantes não superior a 300 pessoas. Esse é um caso excepcional. Isso tem um despacho. Não é decidiu, fez a tabela, não. Isso tem que solicitar, depois ter um despacho, sim ou não. Igualmente, 15. É autorizada a realização de eventos sociais privados, cujo número de participantes não deve exceder 30 e 50 pessoas em locais fechados e abertos, respectivamente, não devendo exceder a lotação de 30% da capacidade máxima do local. Se a capacidade máxima do local é de 10 pessoas, então não há onde ir para 50 pessoas de propósito, ou 25 ou 30 pessoas, porque foi dito. Não, tem que obedecer essas balizas que estão a ser estabelecidas. 16. Enquanto vigorar a situação de calamidade pública, mantém-se suspensa a realização presencial do cadastro eletrônico e a prova de vida biométrica dos funcionários do Estado. 17. É autorizada a frequência às praias como local de recreação para banhistas, sendo interdita a venda ou consumo de bebidas alcoólicas, realização de jogos recreativos e os aglomerados. Este ponto é fundamental. Eu ainda esta tarde dei volta pela praia do Imbe e vi algumas pessoas estavam a beber. Mas depois conversei com uns jovens. O que acha? Abrimos ou não? Ficaram divididos, assim como todos nós estaremos divididos. Depois fui também aos prestadores de serviço de restauração. Que tal? Aumentamos mais uma hora ou diminuímos? Ficaram totalmente divididos. O que significa que a consciência dos moçambicanos permite avaliar de momento para outro. Mas esse caso de banhistas na praia termina às 17 horas. Quem mantiver-se na praia depois das 17 horas, sabemos que é outro tema, porque nessa altura até as águas são um pouco mais frias e depois já há outras coisas que acontecem lá, beber, etc., confusão. Então, 17 horas, retirem-se, porque depois das 17 são os outros que controlam o espaço. 18. É alargada a permissão do número de visitas a estabelecimentos prisionais para 2 pessoas por mês, por cada recluso, quando anteriormente era apenas de 1 pessoa. 19. É alargado o horário de recolha obrigatório, das 23 horas às 4 horas, na cidade de Maputo, nas capitais provinciais e vilas autárquicas em todo o território nacional, quando anteriormente era 22 horas. Aqui quero chamar a atenção de novo à consciência. Penso que do tanto tempo que começamos a recolher às 20, 21, 22, ganhamos um hábito de recolher cedo.
Esta autorização, a consequência, eu depois explico porque que decidimos passar para as 22 horas, explico quando chegar nesse momento. Mas precisamos, mais uma vez, se não há necessidade de estar fora na rua, fique em casa. Fique em casa e conversa com a família, fique em casa a pensar no dia seguinte e a se organizar. 20. Os serviços de restauração, takeaway e serviços de entrega ao domicílio devem funcionar em estreita observância das medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19, sendo permitida a sua abertura a partir das 6 horas e encerramento às 22 horas, quando anteriormente encerrava às 20 horas. E isso é a razão pelo qual vamos deixar até às 21 horas, às 23 horas, porque quem trabalha até 21 tem 2 horas para recolher. Aqui queremos dar oportunidade restaurantes e já tínhamos também algumas queixas, não queixas, mas observações no sentido de que em Moçambique não se janta, porque tinha aqueles que chegam às 18 no avião, depois chega, já estava fechado, não havia onde comer. Mas mesmo assim há os que chegam à meia-noite, nunca se pode resolver o problema na totalidade. E finalmente, 21, é autorizada a presença de espectadores nos jogos dos campeonatos nacionais de todas as modalidades, não devendo exceder a 25% da sua lotação máxima do campo. Portanto, aqui tenho algumas observações ainda. É bom que fique claro que só para campeonatos nacionais, nesse caso para o futebol, posso dizer que é Moçambola. Se é basquete, idem, se é hockey, se é vôlei, etc. Mas sozinho se deve saber, eu não estou ainda protegido, não fiz a vacina. Se calhar seria bom evitar ir ficar com pessoas, se calhar uns outros já vacinaram. Mas não estou a dizer que são os que vacinaram, porque ainda o número dos vacinados ainda não justifica para tomarmos essa medida. Portanto, aqui apelamos à consciência. Se há uma província que vamos ver a fazer jogos do campeonato provincial, que ainda não controlamos o movimento com os clubes, com assistência, a província não vai realizar nem o campeonato nacional com assistência pública. Todas essas medidas devem ser aplicadas em estreita observância do protocolo sanitário para a prevenção do combate à Covid e considerando o contexto geográfico específico onde serão implementadas. Quando falei ali, por exemplo, o campo de futebol, 25%, se o seu campo tem 3.000 pessoas, capacidade de lotação, calcula lá. Talvez vão ser de 750. E isso exigiremos. As instituições e os setores de supervisão direta devem produzir tabelas de indicadores reais para cada caso em função das percentagens definidas para cada medida. Dei esse exemplo, por exemplo, se o estado de Lixinga, por exemplo, 1º de maio, a lotação máxima for de 3.000 espectadores, 25% são 750. Se numa igreja, a lotação máxima, conheço igrejas que são muito grandes, quando dissemos 30%, neste caso está limitado, porque dissemos 30 a 50 pessoas. Só 50 fora, 30 dentro. O número é aquele que eu disse. Aqui estou mais ou menos a dar exemplo. Mas quando a gente fala 30% é da lotação, porque há aquelas mesquitas que não são grandes para poder chegar a 50. As medidas agora anunciadas entram em vigor a partir das 0 horas do dia 25 de setembro de 2021. Portanto, no nosso dia 25 de setembro, às 0 horas, estas medidas entram em vigor. Moçambicanas e moçambicanos, caras e caros compatriotas, estimados residentes em Moçambique, nem todos são moçambicanos, as medidas de alívio que acabamos de anunciar ainda impõem um funcionamento condicionado de vários setores e tem como objetivo alcançar
o equilíbrio entre a vida social, a economia e a saúde pública. Normalmente tenho falado de saúde, a economia, mas também a vida social. As pessoas precisam de estar de uma forma para poder equilibrar e realizar a saúde e também a economia. Esta abordagem baseada em gradualismo visa a consolidação dos ganhos até agora alcançados. Aquelas balizas que eu defini que são 4. Temos a consciência de que o mau entendimento desta nossa ponderação, que há os que exageram e ponderam, exageram e deturpam. Portanto, o mau entendimento desta nossa ponderação pode ser fatal e motivo para atirar culpas, pedras a qualquer que seja. Ou atiram o governo, ou atiram os operadores, ou atiram, etc. Nós não queremos chegar a esse momento. O argumento de indicadores de monitoria certamente poderá condicionar o modo como iremos celebrar a quarta festiva que se avizinha. Se nós não continuarmos a não cumprir e os números mantiverem como esses estão, com esses números como estão agora, não vão nos permitir a gente prevalecer para a quarta festiva. Esses devem baixar. A quarta festiva, vimos no ano passado, uma razão os acusaram a quarta festiva, outros porque entraram muitas pessoas de fora, outros, mas esqueceram que a quarta festiva nunca fez mal a ninguém. O que faz mal a ninguém é comportar-se mal na quadra festiva. Moçambicanas e moçambicanos, ainda nos ressentimos do sofrimento e luto que a terceira vaga causou às famílias moçambicanas. Temos presente na nossa memória o impacto da terceira vaga de pandemia da Covid-19 em Moçambique, que resultou num número de casos, internamento e morte superior ao somatório das 2 primeiras vagas. Isto é, enquanto o total da primeira e segunda vaga foi de 696, portanto as 2 vagas todas, total foi 696 óbitos. Apenas a terceira vaga, o total de óbitos foi de 1.065. Imagina se fossem 2 vagas como as anteriores, que foram 696. A ser assim igual, estávamos acima de 2.000. É sério. É sério, porque cada vaga que chega quer trazer novidades. É como árvores que estão a crescer no mesmo sítio. Cada uma quer crescer rápido para poder apanhar o oxigênio. E é o que está a acontecer também com o coronavírus. Importa referir que, havendo setores, espaços territoriais ou outras sensibilidades que não observarem as medidas tomadas ou que se registrem mais casos de contaminação, o governo poderá tomar a medida de suspensão diretamente na área abrangida. Se é Montepuez, onde há mais problemas, ou onde não obedecem as pessoas, não vamos prejudicar Chiuri nem Balama. Vamos dizer Montepuez, fechou. Dei exemplo de Montepuez, se calhar é dos sítios que cumpre. Podia dar exemplo de Nacala, podia dar exemplo de Mucuba, assim sucessivamente. Eu vou dar exemplo também. Se um hotel promove discoteca, ou um pavilhão enche a sua lotação, a inspeção poderá fechar imediatamente. É por isso fundamental que todas as forças vivas da sociedade colaborem na adoção do novo normal do nosso país. Este novo normal exige que cada cidadão cumpra a missão de saber abster-se de comportamentos que não contribuam que contribuam para a transmissão do novo coronavírus. Preocupa-nos o comportamento de alguns jovens, e um pouco por todo o país, mas um pouco por todo o país, principalmente nas cidades grandes, cidade da Beira e Maputo. Outras capitais continuam a fazer festas clandestinas, ou como eles designam, programas sociais. Não inventa a morte. Deixa ele chegar naturalmente quando assim justificar. Não tomam precauções.